Então, graça e paz, galera. Boa noite a todos. Só um instantinho, gente. É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, dando início a essa nova série de mensagens. Oro muito a Deus que seja um tempo muito edificante, um crescimento para todos nós. Mas antes de, propriamente dito, a gente entrar na mensagem dessa noite, eu gostaria de compartilhar um pouquinho de algo da minha vida, na verdade, oferecer nesse culto dessa noite em ações de graças ao Senhor, por uma razão. Hoje está completando 10 anos da minha conversão, uma década na qual eu fui alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Eu em casa refletindo, posso lembrar daquele adolescente tímido que se dirigia a um culto aparentemente normal em uma igreja no Rio de Janeiro e de repente ali o Senhor me alcançou com a sua graça. É claro que eu expresso a minha gratidão pela vida dos meus pais, pela vida da minha família, que me criaram no temor do Senhor. Louvo a Deus pela Igreja Batista Central em Nova Pavuna, a igreja na qual eu congreguei para a maior parte dos anos da minha vida, lá no Rio de Janeiro. E louvo a Deus também pela PIB do Cristo, essa igreja que me acolheu depois que eu cheguei aqui em João Pessoa. Mas expressando gratidão a pessoas, a igreja e tudo mais, eu gostaria de expressar, acima de tudo, a gratidão a Deus, porque Ele teve a iniciativa em me alcançar, Ele teve a iniciativa em me salvar, essa iniciativa que foi revelada em Cristo Jesus, e aprove ao Senhor me conceder a graça. Confesso que no dia que eu disse sim a Cristo, porque não foi eu quem escolhi a Cristo, mas Cristo me escolheu, confesso que jamais imaginei que um dia estaria aqui, ministrando a palavra do Senhor. Mas Ele só espera de nós, Cristo só espera de nós o sim, dá o primeiro pontapé, na verdade o segundo pontapé, porque o primeiro quem deu foi Ele na cruz. Então quando a gente diz sim, Senhor, eu te reconheço como Senhor da minha vida, aí sim, Ele conduz a nossa história, Ele faz aquilo que a gente nem mesmo pode imaginar. Ao longo desses 10 anos, perguntar como é que tem sido a caminhada cristã em 10 anos, Felipe? Acertos, renúncias, tropeços, quedas, erros, perdão, recomeço, e assim a caminhada cristã. Porque se a gente for comparar, às vezes a gente acha que 10 anos de igreja é muita coisa. Não é. Vamos nos comparar com uma criança de 10 anos, que ainda precisa de toda uma assistência, de todo um processo dos pais. Só que na caminhada cristã a gente nunca fica independente. A gente é sempre uma eterna criança que vai amadurecendo, que vai falhando, que vai sendo corrigido e aperfeiçoado por Deus. Então gostaria muito de render graças ao Senhor por esse privilégio e quero dizer a você, que creio que se todos estão aqui é porque já deram um pontapé, ou tem a intenção, ou já pensou em dar um pontapé, mas às vezes falta coragem, vem a timidez, vem as limitações, mas eu tenho tanto pecado, enfim, eu só quero dizer uma coisa, quem dá, a nós cabe apenas a dar o passo de obediência, a transformação quem opera é Ele, porque se a gente for esperar um dia perfeito, no qual estejamos bem, nós vamos morrer e jamais nos renderemos a Cristo. Porque até o fim, nós somos pecadores. Mas uma coisa eu tenho certeza hoje, pecador sim, redimido pela graça de um grande Deus que me salvou em Cristo Jesus. Amém? Então, galera, após esse breve compartilhar com vocês, gostaria de caminhar para a mensagem dessa noite, que é um tema muito, muito importante, muito especial, muito pertinente para a gente, principalmente nos tempos que estamos vivendo. Em tempos do Evangelho Coaching, nós precisamos nos voltar à reforma. Em tempo da autoajuda, nós precisamos nos voltar à centralidade das Escrituras. E é por isso que estamos aqui com a proposta dessa série, como quem pôde acompanhar no nosso Instagram da Juventude. Quem pôde nos acompanhar no Instagram da Juventude, nós compartilhamos de forma breve um pouquinho sobre a reforma. A reforma começou em 1517 por Martinho Lutero, foram as 95 teses, um passo de Lutero como protesto ao que acontecia com o catolicismo romano da época. Então, Lutero deu início a uma reforma
na qual nos alcançou também hoje. Só que nós não vamos trabalhar na série as 95 teses, nós vamos trabalhar as 5 solas. E as 5 solas são somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus, toda a glória. E hoje, na abertura da série de mensagens, eu estarei compartilhando um pouco sobre a primeira sola, somente a Escritura. Eu gostaria de já compartilhar com vocês que a intenção dessa noite é trazer um contexto prático da importância das Escrituras para a nossa vida, apesar de ser uma base histórica, a reforma foi lá em 1517, mas eu quero trazer para vocês a urgência que nós temos aqui no século 21 de viver essa palavra, de viver essa reforma. Então, gostaria que vocês abrissem em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Gostaria, conforme vocês fossem encontrando o texto, vocês fossem se colocando de pé, para que possamos honrar essa palavra que nos revela a grandeza do Cristo, que nos salva, que nos transforma e que nos liberta. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus, nós te louvamos pelo acesso à Tua palavra, nós te louvamos por sermos alcançados pela Tua graça em Cristo Jesus, nós te louvamos pelo Teu perdão que nos alcançou na cruz, nós reconhecemos que somos falhos, limitados e pecadores, mas contamos sim com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Conduz essa reflexão conforme lhe apraz e que o Teu Espírito Santo aplique aos nossos corações com liberdade, conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, galera. Pessoal, como eu falei, hoje vamos tratar sobre o primeiro tema, a primeira sola, somente a Escritura. Eu dividi para ajudar na didática da compreensão essa mensagem em 4 tópicos, para que possa facilitar melhor. E os 2 primeiros tópicos nós vamos trabalhar um pouquinho sobre confirmações, digamos assim, a gente precisa entender a verdade que está na Escritura. Vamos trazer um breve probleminha no terceiro tópico, e no quarto tópico nós vamos finalizar com uma orientação prática principalmente para nós jovens, num texto específico para jovens aqui. Mas vamos no primeiro tópico, que nós vamos trabalhar sobre que a Bíblia ela é a palavra infalível de Deus. Então, que você possa guardar isso no seu coração. A Bíblia não é uma coisa, Felipe, mas precisa da Bíblia, a gente já vem para o culto? Precisa, não existe fé cristã sem as Escrituras. Então, se você se diz cristão e não tem o hábito de ter acesso à palavra, não tem o prazer de buscar a palavra, eu sinto muito, mas não é o cristianismo. O cristianismo, ele se baseia nas Sagradas Escrituras, então não existe cristão longe das Escrituras. A Bíblia é exatamente o que Deus quer revelar. Tudo o que nós precisamos conhecer a respeito da nossa vida, de uma conduta digna do Evangelho, de como devemos viver para agradar a Deus, está exatamente na palavra. É a palavra soberana, é a palavra infalível de Deus. E fico feliz em saber dessa verdade das Escrituras, porque isso nos livra de um pique-esconde com Deus. Às vezes a gente cresce numa vida de fé achando que a gente está brincando de pique-esconde com Deus. Não, eu tenho que descobrir, eu tenho que buscar, eu tenho que desvendar. Não, tudo o que Deus quer para a gente está na palavra e isso basta. Você não precisa ficar atordoado, você não precisa ficar desesperado, tentando caçar, tentando achar que Deus está se escondendo de você. Não, volte-se para a palavra, porque ela é exatamente tudo o que Deus quer nos revelar. Aquilo que não está nela não é para que possamos conhecer nesta vida. Existem coisas que só iremos descobrir na eternidade, o dia que o veremos face a face, conheceremos como somos plenamente conhecidos. Mas enquanto estivermos nessa caminhada cristã, a palavra é e sempre será suficiente. Nessa palavra, que é a palavra de Deus,
inspirada por homens, mas revelada pelo próprio Deus para nós, ela traz algumas revelações importantíssimas sobre o fundamento da nossa fé, da nossa natureza e de toda a criação. É a Bíblia que nos revela a criação de todas as coisas, como podemos ver em Gênesis. É a Bíblia que vai nos revelar o pecado do homem, sim, o meu e o seu pecado, né? A maldade que guerreia dentro do nosso coração, que não é porque nós estamos aqui que nós não somos pecadores, somos sim, né? Temos as nossas lutas, os nossos conflitos. Essa mesma palavra que revela o nosso pecado, ela também revela que eu e você precisamos desesperadamente de um Salvador, né? E a gente só consegue dar valor à luz quando a gente está na escuridão. Da mesma forma, é a nossa realidade. Nós estamos na escuridão do pecado e somente quando a luz de Cristo brilha, nós conseguimos ter esperança, nós conseguimos ter vida de fato. E essa mesma palavra revela sobre Jesus. Não apenas nos diz que precisamos de um Salvador, mas ela revela quem é o Salvador e revela Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da humanidade, da minha e da sua vida. Nos revela sobre o sacrifício, sobre a ressurreição e sobre a promessa do retorno de Cristo. E esse Jesus, o Filho unigênito de Deus que morreu, né, que se fez homem, ele se humilhou. Vocês têm noção disso, gente? O próprio Deus se humilhar para se fazer homem. Eu acredito que se todos nós aqui estivéssemos na posição de definir algo, jamais enviaríamos o nosso Filho para morrer para uma raça tão pecadora como a nossa. Mas ele nos amou. O plano dele não fracassou. O que ele planejou no início não fracassou. Ele revelou Jesus. Ele se esvaziou da sua glória. Essa palavra também nos revela o perdão de Deus em Cristo, né? A partir do momento onde Cristo é crucificado, onde o sangue dele é derramado, o sangue dele é suficiente para purificar o meu e o seu pecado. Essa palavra também nos ordena a um novo estilo de vida, a uma nova cosmovisão a partir de Cristo, que é o fundamento, que é a rocha. Né? Não é apenas, beleza, Felipe, eu acredito em Jesus, eu até venho para a igreja, foi maneiro e tal, Jesus morreu por mim, eu até choro quando chega a Páscoa. Mas isso não é suficiente. A partir do momento que nós cremos nessa verdade, que nós temos o coração transformado pelo Espírito Santo, convencido do nosso pecado, nós precisamos adotar um novo estilo de vida. E esse estilo de vida está na palavra. Não é igreja A, B, C ou D que define. Não é o pastor, YouTube, modinha. Jamais. O estilo de vida que nós precisamos está na palavra e é revelado por Deus em Cristo. Passando nesse primeiro tópico, onde nós temos agora a convicção, né? Nós podemos abordar que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível. Nós vamos agora para o segundo tópico, que a Bíblia ela é suficiente. Além de ela ser a palavra de Deus, ela é suficiente. Nós precisamos entender que nós não precisamos, galera, de modinhas ou movimentos gospel. Nós não precisamos, de maneira nenhuma. Você achar que precisa de um movimento, você está diminuindo a grandeza de Cristo. E a palavra nos revela sobre um Cristo suficiente. Então, se você acha que a fé cristã é um arrepio, é um treme-treme, nada contra. Existirão momentos que poderemos ter experiências com Deus de forma visível, de forma sensível, mas isso não é o alvo da nossa fé. Isso não é o fundamento da nossa fé. É uma mudança de mente, é uma renovação do entendimento operada pelo Espírito Santo de Deus na revelação de Cristo Jesus. Então, o que nos falta hoje não é digamos assim, um mover novo, um ministério novo. O que nos falta hoje é arregaçar as mangas e mergulhar nas Escrituras. Só que a gente não quer mergulhar nas Escrituras. A gente prefere, às vezes, um evangelho coaching que vai me consolar, mesmo eu estando vivendo uma vida de pecado. Que é muito confortável, né, gente? Chegar lá, abrir o YouTube, cara, que bom, você é a joia rara de Jesus, você é o lindinho de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia cita. Mas sabe por que a gente cai nessa? Porque a gente não quer mergulhar nas Escrituras. A gente é uma geração rasa. A gente é uma geração que não gosta de ler. A gente é uma geração que não gosta de disciplina espiritual. Só que a vida cristã é uma vida de disciplina.
dia após dia, nem todos os dias eu vou sentir vontade de ler a Bíblia. Ou nenhum, na verdade, que já viu a carne pecadora querer Bíblia. Jamais, né, gente? Mas a gente precisa renunciar, a gente precisa entender, eu preciso me posicionar. Eu preciso buscar, eu preciso ler a palavra, porque enquanto a gente não mergulhar nas Escrituras, a gente está achando que a gente é o carinha cheio de Deus. Mas a gente não vai conhecer o quão pecador nós somos. O que a gente precisa de correção e arrependimento. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque você pode morrer ouvindo que é um menininho lindinho de Jesus. Mas pode acontecer de esse lindinho de Jesus ir para o inferno. E aí está o problema. Mas Jesus, o pregador do YouTube, não falou que eu sou a coisa mais linda desse mundo? Infelizmente. Mas se você não tiver uma mudança de vida revelada no conhecimento das Escrituras, que é gerada em nós pelo Espírito Santo, nós estamos fadados a passar 70, 80 anos da nossa vida aqui e terminar nossa vida no inferno. Então, que nós possamos mergulhar na palavra de Deus. Essa palavra, ela é viva, eficaz e poderosa para transformar a minha e a sua vida. Para transformar o meu e o seu caráter, segundo o caráter de Cristo. É difícil? É. Tem renúncia? Tem. Tem erro? Tem também. Tem recomeço? Também tem. Mas eu quero te dizer que não existe caminho melhor do que Cristo e do que caminhar numa fé baseada nas Escrituras Sagradas. Ela é suficiente. Nós não podemos fazer concessões. Precisamos anunciar Cristo ao mundo, mas um Cristo baseado na sã doutrina. Eu não preciso fazer da igreja uma boate para atrair a galera de fora. Eu não preciso botar um louvor pancadão para atrair a galera de fora. De maneira nenhuma. A partir do momento que a gente faz concessão, a gente prostitui o Evangelho de Cristo. E isso é desastroso. Isso é justamente o que nós estamos colhendo hoje. Uma geração mimada, uma geração que não se corrige, uma geração longe das Escrituras. Mas nós estamos tendo a oportunidade hoje de retornar às Escrituras Sagradas como uma palavra suficiente. Se cremos que a palavra é suficiente para nos conduzir na fé em Cristo e na vontade de Deus, precisamos meditar nela todos os dias. Eu acredito que ninguém passa o dia inteiro calado aqui. Né? Quem namora fala todo dia com o namorado ou com a namorada, quem é casado, quem tem os pais, a família, colegas, enfim. Da mesma forma é Deus. Se a gente não abre as Escrituras, se a gente não reconhece a suficiência dela, a gente está virando as costas para Deus. Por mais que eu toque aqui, por mais que eu ministre aqui, por mais que eu sirva aqui, se eu não meditar nas Escrituras, é boca para fora, é balela, é disfarce, é capa, é máscara. Então não adianta isso aqui, essas luzes elas precisam se apagar. E quando acabar o culto, elas vão se apagar. Nada contra as luzes, porque elas são bênção na nossa geração. Mas a nossa vida não pode ser uma vida cristã de púlpito, uma vida cristã de altar, uma vida cristã de uma boa didática, de um bom ensaio, de uma boa performance. Quem vê de longe até se arrepia. Mas se não tiver vida com Deus, se não tiver palavra de Deus, se não tiver evangelho, você está perdendo o seu tempo. Você não passa de uma das pessoas que usa uma máscara de carnaval. Se preciso for, abandone um pouco isso e volte para as Escrituras. Se você não estiver tendo vida no altar com Deus, eu quero te dizer, volte para a suficiência das Escrituras. Fale, líder, eu preciso de 10 dias, eu preciso de uma semana. Eu não quero estar nessa escala. Eu não quero estar pregando, eu não quero estar ministrando, eu não quero estar na mídia hoje, porque eu preciso voltar para a palavra. Se eu estiver aqui sem vida com Deus, eu estou perdendo tempo. Então, galera, entre estar reconhecido pelo grande Deus, não reconhecido para aplausos, mas lá no teu quarto, no secreto, e entre estar ganhando aplausos aqui, que não vão te dar nada, escolha estar no secreto com Deus. Mas se você tem buscado ao Senhor no secreto, venha para cá. Venha sim, mas não para aparecer, para que Ele reflita o que Ele tem ministrado ao seu coração. Esse é o sentido da igreja.
Esse é o sentido de estarmos aqui. Nós buscamos um Deus suficiente, uma palavra que é suficiente, e quando estamos aqui, não é porque Felipe é mais santo que Elion, ou do que Manuel, ou de qualquer outra pessoa. Não, eu reconheço, sou pecador, mas ele tem ministrado e eu sou apenas um canal. Deixa fluir a graça que me alcançou. E isso deve ser a nossa prioridade, ser um canal do fluir da graça de Deus. Amém? Vamos agora, irmãos, para o terceiro tópico, que vem um probleminha. Né? Eu falei que teria um problema que a gente teria que debater aqui, mas o tópico 3, eu coloquei assim, a suficiência das Escrituras em meio ao relativismo atual. Isso mesmo. A partir do momento que nós cremos que a palavra é suficiente, que ela é a palavra infalível de Deus, eu preciso estar convicto de que ela é o único manual de fé e prática. Único. Ah, não adianta. Cara, não interessa. Cristianismo é só a palavra. Não é a palavra mais isso, não é a palavra mais o seu jeitinho, não é a palavra mais o movimento, é somente a palavra. Em um mundo onde o relativismo tem aumentado cada dia mais, nós precisamos, como cristãos, permanecer na palavra. Mas sabe por que muitas vezes a gente não permanece? Porque ela nem transformou a gente. Como é que eu vou permanecer naquilo na qual eu não fui transformado? Se a palavra não transformou o nosso caráter, nós somos mais um integrante desse mundo que prega o relativismo atual. É só apenas mais uma das verdades na qual a gente pode anunciar. Não podemos abrir mão da palavra de Deus, que ela é infalível e suficiente, ponto final. Não tem concessão. Ponto final é somente as Escrituras, nada além das Escrituras. O mundo diz que não existe verdade absoluta e que todos os caminhos levam a Deus. Isso é o que a gente prega nas novelas, nas séries, nos filmes, nos debates. E talvez a gente até esteja convencido disso. A gente é uma geração tão democrática, né? A gente não quer ficar mal com ninguém. Precisamos sim ser democráticos no sentido de respeitar, não no sentido de abrir mão das verdades na qual temos convicção. Respeite o outro, mas jamais negocie a sua fé. Independente de onde você vá, independente, você pode ter a oportunidade de bater lá no Palácio do Planalto e dar de cara com o presidente. Ali você precisa entender que você é cristão, independente do que o presidente seja ou deixe de ser. No seu trabalho, na sua faculdade, aonde você passar, você não pode negociar a verdade do Evangelho. Nós precisamos reconhecer que somente Cristo pode nos conduzir a Deus. Somente Ele, a palavra vai dizer, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso está onde? Na palavra. Mas quando eu fujo da palavra, eu só vejo Jesus como o cara que morreu por mim. Eu reconheço até Ele como meu Salvador, mas eu não reconheço Ele como Senhor. Eu não tenho um caráter transformado. Eu sou muito facilmente manipulado pela mídia, por colegas, enfim, porque eu não tenho raiz. E somente aqui, nas Escrituras, nós conseguimos ter raiz firme, um firme fundamento da nossa fé. Nós iremos ouvir com frequência, não se engane, nós iremos ouvir com frequência que a Bíblia já está ultrapassada. Mas a Bíblia é machista, a Bíblia é careta, que mané Bíblia, que papo de crente o quê? Qual foi, cara? Deixa de ser careta, pode seguir Jesus, mas vamos para a balada sábado, vamos para a balada sexta-feira. Não tem nada demais não, cara. Jesus já pagou o preço por você? Sai fora, cara, vamos viver a vida aí, né? Mas não é isso que Deus nos chama. Ele nos chama a um compromisso. Ele nos chama a um compromisso. E esse mundo precisa entender, sim, que existe uma verdade absoluta. Mas só que é Lelinho, é Milena, é Raquel. Se a gente conseguir refletir isso, aí sim o mundo talvez pense, existe uma verdade absoluta. Porque existem pessoas que eu conheço que têm a vida transformada por essa palavra que é de Deus, suficiente e infalível. Estamos no século 21, sim, e precisamos continuar defendendo a Bíblia e nada mais. Voltamos à série de agosto, nada mais, e assim, a Bíblia e nada mais. Custe o que custar, venha o que vier,
Aconteça o que acontecer, a Bíblia e nada mais. Porque se a gente não consegue suportar uma opinião contrária de um colega de faculdade, ou a influência da novela ou da série mais top que está agora no auge, quem dirá uma perseguição? Quem dirá ser morto pelo Evangelho? Nós não podemos ser covardes a esse ponto. Porque toda a igreja, ela sofre perseguição. Níveis diferentes, pode ter certeza. Mas assim como tem um irmão lá na China nesse momento, trancado, escondido e ameaçado, existe nós aqui, livres pela Constituição, livres pelo nosso dia a dia, mas perseguidos quando damos uma opinião sobre a centralidade das Escrituras. Perseguidos como chegamos na faculdade e reconhecemos que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é suficiente. Aonde quer que nós defendamos a nossa fé, sempre sofreremos oposição. Mas ela também diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está comigo, isso basta. Se Ele está com a gente, isso basta. Que todos possam ver o quão verdadeira é essa palavra através da minha e da sua vida. O quarto tópico, gente, caminhando já para o fim, eu coloquei aqui, não é apenas crer na Bíblia, é preciso viver e obedecê-la. Eu gostaria de convidar vocês agora para abrir em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Isso é uma orientação de Paulo a Timóteo, mas que a gente pode trazer também para a gente, no nosso contexto como jovens, assim como Timóteo, nós também somos jovens desse tempo. Diz assim a palavra: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Nós temos um molde. É muito bonitinho a gente ver Timóteo na Bíblia. Timóteo passou as mesmas lutas que a gente passa como jovem. Talvez uma intensidade um pouco menor, porque conforme a tecnologia vai avançando, a mente vai abrindo mais, a gente acaba enfrentando mais oposições, né? Mais tentações, mais limitações. Mas, assim como Timóteo, nós somos convocados, né? Não é um convite, é uma convocação a um novo estilo de vida. E como eu falei, o mundo jamais irá crer em Cristo, na sua palavra e no poder transformador de Deus se a gente não exalar isso. Se eu digo que sou cristão e faço o que geral faz, pô, cara, tu é crente, tu tem certeza? Cara, isso aí é mó fachada. Crente igual esse aí, quero não. Às vezes tem certos tipos de crente que a gente olha que se a gente não fosse crente, nunca ia querer vir para a igreja. Sinceramente. Porque é melhor não ser do que ser aqui e viver uma hipocrisia. Mas a partir do momento que a gente fala, Senhor, eu posso ser um canal do Teu fluir, transforma a minha vida, muda a minha história com o poder transformador de Cristo, aí sim a gente consegue refletir que essa palavra infalível e suficiente é uma verdade absoluta e eu preciso vivê-la todos os dias. E existem aqui no texto, como a gente pode ver, características que Paulo cita com relação a Timóteo que precisa estar no nosso cotidiano. Hoje vamos sair daqui, amanhã domingo, segunda-feira a vida começa de novo. Precisamos, na segunda-feira, continuar sendo exemplo na palavra, precisamos continuar sendo exemplo na conduta. Talvez seja difícil, na palavra até vai, mas na conduta, aí o evangelho coach não consegue transformar a conduta não, tá gente? Só a escritura, porque a performance a gente até consegue enganar, né? A palavrinha bonitinha, a gente até consegue dar uma despistada de um crentezinho aí, mas na conduta que o bicho pega. Né? Na conduta é só Sagrada Escritura, é só as Escrituras sagradas aqui, gente. Longe da palavra não tem transformação de caráter. Mas nela, aí a gente passa a ser também um exemplo no amor, né? E o amor cada dia mais está se esfriando. Engraçado que Jesus fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E a palavra também orienta, seja um exemplo no amor. Parece até um pouco contraditório, né, gente? Em um tempo onde o amor tem se esfriado, a gente é convocado a ser um exemplo no amor. Mas é isso, a palavra que nos transforma. A gente nasceu assim de maneira nenhuma. A gente é transformado dia após dia pelo poder do Espírito Santo revelado na palavra.
Um exemplo na fé, né, mas não é uma fé ecumênica, né, hoje em dia está na moda, né, ser ecumênico, festinha de faculdade no final, tem que ter o culto ecumênico, aquela coisa toda, a benção, não está nem aí para a benção, na verdade, tu só está ali com a roupinha, todo mundo de branco, todo mundo puro, né, no culto ecumênico, e não importa, gente, todos os caminhos levam a Deus, e vem todas as religiões falando, e você tá bom, até que a palavra daquela outra religião também é boa, mas para ser um exemplo da fé, precisa ser uma vida transformada pela Sagrada Escritura, pelo poder transformador do Espírito Santo. E um exemplo na pureza, né? É uma área difícil na nossa geração, que hoje em dia está na moda pecar, né? O que era escândalo no passado até para os ímpios, hoje tem crente fazendo concessão. Interessante, né? Antigamente até a galera até o ateu, o cara chegava e tinha uma moral, tinha algo a ser preservado. Hoje em dia não. Ninguém está nem aí, às vezes nem na igreja. Um dia a gente está com o pé aqui, outro dia a gente está com o pé lá, um dia a gente faz aqui, outro dia faz ali. Pronto, é normal. Tem nada demais. Isso é coisa do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Fala sério, cara. Não, não é coisa do passado. A diferença, sabe qual é? No passado, as gerações estavam mais próximas da palavra. Né? A Constituição brasileira, as constituições democráticas dos países que são democráticos, elas foram baseadas e norteadas pelo princípio da palavra de Deus. Porque não tem defesa maior dos direitos humanos do que o Evangelho, que traz dignidade, que traz mudança de vida, que traz restauração. Só que a cada dia é o quê? A gente vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e chega esse caos moral e espiritual que a gente está vivendo. Mas, mais uma vez, a gente é convidado também a ser um exemplo na pureza. Então, que hoje é você sair daqui, amanhã, segunda, todos os dias, seja um exemplo. Porque o maior testemunho é o exemplo. Já foi tempo que a gente saía para evangelizar e deixava um panfleto. Hoje ainda acontece isso. Mas tem gente que pega o panfleto, crente, igual aquele bandido que apareceu na televisão, quero não, rasga o panfleto. Mas eu tenho certeza de uma coisa, se a gente viver o Evangelho, vidas serão transformadas. Já não vai ser mais transformada porque alguém viu falar, mas porque viu Adiel, porque viu Mateus e fala, esse aí eu conheço, não de ouvir falar, eu conheço, eu tenho contato com ele. E eu sei que ele tem um caráter cristão, eu sei que ele tem uma conduta digna do Evangelho. Aí sim, através do discipulado, através do exemplo, através da palavra, da conduta, do amor, da fé, da pureza, nós sim conseguiremos ganhar o mundo. Talvez não fazendo um alarde de uma cruzada, mas se cada um aqui conseguir ser o exemplo para uma pessoa, a vida já valeu a pena. A gente pode chegar no final e dizer, valeu a pena. Porque se um só foi alcançado através do meu testemunho, ele vai replicar isso para mais um, mais um, mais um, e o Evangelho continuará transformando vidas, como transformou a minha e transformou a sua. Transformou? Não, tem transformado. Né? Porque é um leão por dia, é uma luta constante, não é fácil. Eu abro até um parêntese aqui. Hoje eu estava, digamos assim, numa tensão estranhíssima, confesso para vocês. Parece que eu ia ministrar a primeira vez. Parece que eu estava, até conversei com meu pai em casa e tal, parece que eu ia ministrar a primeira vez, mas eu entendi o quê? Isso era o inimigo tentando se levantar. Porque mais do que pregar uma palavra que hoje é um dia diferenciado para mim. É o dia que eu celebro 10 anos de conversão. Então isso para o inferno é desastroso. E ele jamais vai querer que você pregue que a palavra transformou a sua vida. Tem transformado. Porque a partir do momento que a gente anuncia isso, outros podem ser transformados. E quando outros são transformados, o inferno continua perdendo. Mas essa é a nossa missão. Esvaziar o inferno e povoar o céu. Enquanto tivermos fôlego, enquanto tivermos vida, que Cristo seja exaltado em nós, que Cristo seja exaltado através de nós e que todos conheçam o poder transformador do Evangelho, que nos faz ver, como eu falei no início, pecador, sim, reconheço com o maior sorriso no rosto, mas reconheço também, salvo pela graça de um grande Deus. Isso me basta. Isso me faz ter paz todas as noites quando eu vou dormir, porque eu sei que não é pelo meu mérito nem pela minha força. Então eu sigo confiando no Deus que me chamou em 3 de outubro de 2010, tem me conduzido em 3 de outubro de 2020
e me conduzirá até a eternidade com certeza. Isso é fato e eu descanso nisso. E você também pode descansar nessa verdade, nessa paz que só essa palavra tem, gente. Só essa palavra tem. É fenomenal. Como as trevas se dissipam, como a escuridão passa, quando a gente para e reflete sobre esse grande Deus, sobre essa palavra infalível. Dá vontade de continuar e continuar, somente que a palavra é infalível e ela é poderosa para transformar. Porque não é da boca para fora, gente. Eu digo, ela transformou a minha vida. Ela tem transformado a minha vida. E eu posso ter a plena convicção de que ela é poderosa também para transformar a vida de qualquer pessoa que passe pelo nosso caminho e que conheça esse Deus poderoso. Galera, que nós possamos deixar o nosso caráter ser transformado dia após dia por esse Deus. Que nós possamos abrir mão da nossa performance, dos nossos títulos, de tudo aquilo que a gente acha que isso. Porque muitas das vezes, mais um parêntese, o inimigo também, ele nos faz acomodar achando que o evangelho é um cargo na igreja. A gente se contenta com um cargo, a gente se acha a Coca-Cola do deserto. A gente se acha o bambambam. A gente às vezes até se acha o Jesus Júnior, porque veio aqui geral, cara, foi bom demais, fogo do céu, mas não. Tudo isso passa e a gente é convidado a viver uma vida de intimidade com Jesus todos os dias. Então que nós possamos voltar, gente, para essa palavra que é infalível e que é transformadora. E na conclusão, eu quero deixar duas observações para vocês. Não podemos apenas dizer que cremos, precisamos de fato viver o que cremos. Então, se a sua fé não transforma o seu estilo de vida, a sua fé é falsa, é mentirosa, não passa de uma máscara. Mas se essa fé tem transformado o seu caráter, se você tem reconhecido, Jesus está difícil, mas Ele vai continuar transformando, porque Ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado, de toda injustiça e nos restaurar. Segundo, não é algo apenas o estar aqui, o ser alcançado pelo Evangelho, não é uma recompensa do nosso esforço. Não é, Felipe, você é coordenador de missões e por isso você vive na igreja. Não, na verdade eu não sou coordenador de missões, eu estou coordenador de missões. Amanhã pode não ser mais Felipe à frente de missões, amanhã pode não ser mais Lelinho à frente da juventude, pode ser qualquer outra pessoa, mas que quando o título passar, quando a responsabilidade passar, ainda estejamos de pé como discípulos e como servos de Deus, porque essa é a nossa identidade, discípulos de Cristo. Então que nós possamos evidenciar e entender que essa ação de transformação é fruto da dependência constante do Espírito Santo. E é isso que eu encerro a mensagem dessa noite. Nós precisamos de sabedoria na mente. Precisamos de sabedoria na mente, mudança de mente. E essa mudança de mente, ela é gerada pelas Escrituras. Mas nós precisamos do fervor no coração. E esse fervor, somente o Espírito Santo pode gerar. Porque se a gente tiver uma boa doutrina aqui, mas não tiver vida com Deus, não tiver Evangelho, não tiver Espírito Santo transformando, só vai ser mais um conhecimento. E tantas pessoas conhecem o Evangelho, conhecem a Bíblia, até já leram a Bíblia, mas a transformação mesmo, ela é gerada por uma vida dependente do Espírito Santo todos os dias. Eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé. Eu gostaria que a gente tivesse um momento de oração neste instante. Amém. Vamos orar, pessoal. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós reconhecemos a Tua soberania, nós cremos na Tua palavra como soberana e infalível. E te pedimos, Deus, nos perdoa todas as vezes que não honramos a Tua palavra. Todas as vezes que preferimos seguir um movimento e virar as costas para as Escrituras. Nos ajude, Deus, a honrar a Tua palavra todos os dias, enquanto houver fôlego.
e que o Teu Espírito Santo continue aplicando a transformação em nossas vidas, continue gerando a transformação de caráter, continue gerando a motivação certa, a motivação correta de servir ao Senhor e continue nos transformando. Deus, se houver alguém aqui se sentindo perdido, sem esperança, sem um caminho, Senhor, que Tu sejas essa luz que possa brilhar na escuridão. A Tua palavra diz que Tu és suficiente, Jesus. A Tua palavra diz que Tu és o Verbo que se fez carne, Jesus. Então, se Tu és o Verbo, quando falamos da palavra, nós falamos do Senhor e Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos transformar, que o Senhor continue a nos orientar, que o Senhor continue a mudar o nosso caráter. Encha-nos de Ti, Deus. Somos vasos de barro, mas nós confiamos no Teu poder soberano. Transforma cada coração de jovem e adolescente aqui, que não tenha sido apenas mais um culto jovem, apenas mais uma noite, apenas mais um movimento. Pelo contrário, que seja uma noite de transformação, de alinhamento. Confesso, Deus, que o que eu pude fazer eu fiz, ser um instrumento da Tua graça. Mas eu te peço que o Teu Espírito Santo, Deus, aplique a palavra como lhe apraz. Certo, o dia que a Tua palavra, ela não volta vazia, ou ela transforma, ou ela condena. Mas eu te peço, com graça e misericórdia, que nesta noite seja uma noite de transformação e não de condenação. Que o Teu nome continue sendo exaltado, Deus. Que o Teu reino continue sendo expandido e que Cristo seja sempre evidenciado em nós e através de nós. Ajuda-nos, Deus, através do Teu Espírito Santo. Em Cristo Jesus eu oro. Amém e amém. Deus abençoe, galera. Prazer estar com vocês e que o Espírito Santo aplique a palavra aos nossos corações.